Vamos lá. Depois de finalmente Arconte Pyro, a Mavuika ter sido lançada e ter surpreendido um pouquinho, agora chegou a vez da Arlequino e finalmente o primeiro rerun dela, que muita gente estava esperando porque ela é uma das melhores main DPS do jogo. Mas agora, com o lançamento da Mavuika, a galera ficou preocupada se a Arlequino não foi power creepada pela Mavuika, visto que elas fazem a mesma coisa. E muita gente tá falando que a Mavuika faz melhor, mas tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração também. Então, será que a Mavuika realmente superou a Arlequino? O que melhorou na Arlequino desde o seu lançamento? Fica comigo até o final que a gente vai descobrir isso daí. Bom, vamos começar pelo começo. A Arlequino é uma main DPS Pyro, diferente da Mavuika, que também pode ser uma sub DPS suporte, se você quiser. E no caso da Arlequino, ela tem um ataque bem alto e acende com crit damage, e tem embutido no próprio kit dano Pyro adicional e um scaling absurdo nos seus ataques normais via contrato de vida. E a Arlequino é um personagem de ficar dando ataque normal. Você entra em campo, dá o seu E, vai marcar os seus oponentes, depois disso você troca para os seus suportes, usa todas as skills, buffa, faz de tudo, e assim que a marca evoluir, você volta para ela, colhe a marca e começa a sentar o cacete em todo mundo. Depois que você cansar de bater, vai chegar o momento que o seu E vai voltar, por conta da passiva dela que vai tirando o cooldown do E dela enquanto ela bate. Depois disso, repetir o processo. Joga o E de novo, troca o suporte, enfim, faz tudo de novo. Então a Arlequino, quando você analisa ela de um ponto de vista do playstyle dela, ele é bem simples. Ela é um personagem de bater em campo. Só que com uma peculiaridade. A Arlequino é um Glass Cannon. Ou seja, um personagem que tem muito dano, mas é extremamente frágil. Isso porque a passiva dela principal diz que ela não pode ser curada, exceto pela ultimate dela. O playstyle dela recompensa você ser um bom jogador e conseguir desviar nos momentos certos, ou usar um escudo. Como ela te recompensa jogando bem? Quando você termina de bater com ela na sua rotação, geralmente vai sobrar um pouquinho de contrato de vida. E esse contrato de vida não vai embora, só se você ultar. Então na próxima rotação, quando você pegar mais contrato de vida, ele vai estar ainda maior. Ou seja, se você ficar jogando bem consecutivamente, ela vai ficando mais forte conforme o tempo passa. Coisa que quase nenhum outro personagem faz isso. É como se fosse um efeito bola de neve. Então agora, tendo tudo isso em mente, vamos pegar tudo que foi lançado desde a 4.6, que foi quando ela lançou, e agora a 5.3, primeiro rerun dela, e vamos ver quais dessas coisas fizeram dela uma main DPS ainda melhor. Começando pelas armas. A Arlequino não recebeu nenhuma adição significativa desde seu lançamento no quesito armas. No total, 3 armas foram lançadas e a única que dá pra recomendar levemente é a assinatura da Emily, a Elegia Lumidulce. Ou você vai falar pra mim que essa arma aqui funciona pra ela. Mas voltando pra assinatura da Emily, ela tem bons stats no geral, ela dá um bônus de ataque adicional, mas o resto da passiva dela você vai precisar de burning no time. O que até dá pra fazer no monopyro, mas não vale muito a pena. Compensa mais você só fazer o time monopyro normal, qualquer time, e colocar essa arma na Arlequino só por stat stick, né? Tipo, os status dela são bons e a passiva de ataque já é boa o suficiente. Se você tira, por exemplo, uma Shilonen do time e coloca alguém dentro, nesse exemplo do monopyro, você acaba perdendo dano ao invés de ganhar. O único caso que seria talvez bom é você colocar a Emily, que ela dá um bom dano quando tem burning, mas nesse ponto, né, você deixa a Emily com a arma dela, né? Bom, mas no geral é isso em questão de armas, né? Não mudou muita coisa, a melhor arma dela continua sendo a assinatura dela. E free to play, a melhor opção continua sendo a boa e velha Borla Branca. Bom, saindo de arma agora e indo para artefato, nada, não mudou nada. Literalmente só foi adicionado 2 artefatos em Natlan e os 2 só funcionam em boneco de Natlan. E Arlequino não é de Natlan, então é isso, não mudou nada. Mas agora sim a gente vai para a parte que realmente importa. Os times. E aqui é onde ela mais ganhou. Eu vou dividir os times em arquétipos. E os que sempre foram mais relevantes na Arlequino foram os Monopyro, Vaporize e os de Overload com a Chevreuse. Tá, ok. Eu acredito que na verdade a maior mudança que a gente teve na Arlequino nesse meio tempo foi a introdução da Citlali, que simplesmente permitiu times fortes de Melt para Arlequino. Finalmente esse arquétipo surgiu e agora ele é não só viável como muito forte. Já dava pra fazer time de Melt, eu já tinha visto uma galera fazer, mas era um pouco mais complicado de ser feito, né? Visto que você precisava de muita aplicação Cryo para manter os Melts consistentes. E antes da Citlali, uma das melhores opções era a Rosário, que na ult ela consegue uma aplicação sem ECD, muito boa,
E se você tiver C2 dela, dura 12 segundos essa ult. Além da Rosária, você podia usar a Ganyu ou Kaeya também. Principalmente se você tivesse o Kaeya C6, que é muito boa a ult dele na C6, que ele aplica muito mais Cryo do que o normal. Porém agora, se você tem a Citlali, ela oferece uma aplicação Cryo muito boa. Na minha opinião, até melhor do que a da Rosária. Um escudo fraco, mas que pode ajudar um pouco, principalmente se a sua Arlequino não for C1, com a resistência à interrupção que o escudo oferece. E ela bufa, parecido com o Kazuha ou a Shilone, visto que ela tira 20% da resistência pyro dos inimigos, e é muito fácil de ativar isso. Basta qualquer um do seu time fazer um melt. E ela também pode segurar o artefato novo de Natlan, que bufa 40% do dano cryo e pyro do seu time. Tudo isso numa boneca só. Tipo, ela é muito boa, cara. Então, com ela você consegue fazer uns ótimos times melt. Inclusive dá até pra você usar só ela de aplicadora cryo, mas você vai ter um pouco de dificuldade pra dar energia pra ela, e pra manter a aura cryo você vai ter que não atacar de propósito algumas vezes pra manter a aura cryo. Outra coisa que você pode fazer também é usar outro aplicador cryo, que é o que eu gosto pelo menos de fazer. Por exemplo, a Rosária. Você pode rodar, por exemplo, a Arlequino, a Rosária, a Citlali e, sei lá, o Bennett. Você tem um time muito bom também, onde você não precisa se preocupar tanto com a aplicação cryo. Às vezes você vai ter que fazer, né, você vai ter que parar de atacar também, mas é bem menos frequente e muito mais consistente. Você também pode trocar algum deles por, sei lá, um aplicador Anemo também, um Kazuha. Você pode trocar por uma Shilone, uma Sucrose também, já que ela dá um buff de Elemental Mastery, que é muito bom para esse time. Eu só não trocaria a Arlequino e a Citlali, mas a Rosária e o Bennett você pode fazer algumas trocas por outros suportes. Você pode pôr, por exemplo, um Zhongli ou algum, sei lá, uma Layla que tem um escudo forte de Cryo. Porque, né, se você consegue não tomar dano nas suas rotações, você ganha mais dano na próxima rotação, porque você não vai precisar ultar. Então, teoricamente, você ter um escudo e facilitar você a não tomar dano, traduz em mais dano no futuro, o que é ótimo. Mas uma coisa muito importante desses times de melt que eu não vejo muita gente falar sobre. Um truque que vai ajudar muito você a jogar nesses times de melt. Quando você for colher a marca da Arlequino, usa um dash ou usa um pulo para poder cancelar o dano, o corte final que você dá. Como dá pra ver nesse clipe, ó, eu faço a animação, ela dá um avanço para frente, mas eu dou um dash. E isso cancela o corte que você dá, porque esse corte aplicaria Pyro, e ele não compartilha CD com seus ataques normais. Então você vai dar melt nesse corte e você vai dar melt, quer dizer, você vai aplicar Pyro no seu primeiro hit do ataque básico. Então é muita aplicação Pyro em um momento só, e o ataque carregado dela não dá muito dano, já que ela não recebe o buff do contrato da vida no ataque carregado. Então é essencial que você faça isso, vai ajudar muito. Agora, deixando de falar do melt, outro personagem que lançou nesse meio tempo que ajudou muito a Arlequino foi a Shilone. A Shilone também é uma suporte absurda, e os monopyro com ela ficaram monstruosos. Se você coloca ela com Bennett, Kazuha e Shilone, você faz tipo um Arlequino Hyper Carry, assim. É muito dano. Ela é a mesma essência do time do Neuvillette, Furina, Shilone e Kazuha. É a mesma essência. O time é poucas ideias mesmo. É 3 bonecos pra buffar Arlequino até o talo, e é isso aí, sem se preocupar com reação, monopyro mesmo, e é isso aí, ela é focada em dar dano mesmo. A Shilone também vai muito bem em time de Vaporize e Melt, já que, diferente do caso, ela não precisa fazer um setup muito complicado para tirar a resistência dos inimigos, ela só liga o E, dá 2 chutes na cara deles e já funciona. E por fim, o último personagem que lançou nesse meio tempo que eu queria ressaltar é o Ororon, onde ele funciona muito bem com a Chevreuse, já que você consegue o buff do artefato de Natlan de 40% de dano facilmente com ele no seu time, já que ele é Electro, ele reage com o Pyro da Arlequino ou o que seja, e você consegue esse buff muito fácil. Bom, agora que a gente viu tudo que mudou na Arlequino, agora resta a gente responder a pergunta se ela vale a pena ou não, se a Mavuika realmente power creepou ela. Se agora a Arlequino não serve pra nada, já que a Mavuika já faz tudo que a Arlequino faz, só que melhor. É o que a gente vai ver. Uma coisa que eu vejo muita gente falando quando vão comparar as duas é a seguinte, que a Mavuika também tem um segundo playstyle, então ela, digamos que é mais versátil do que a Arlequino, já que você, se você precisar, você pode trocar os artefatos dela e usar ela como suporte. Embora isso sim traga uma versatilidade maior para a Mavuika, tem uma outra coisa que a galera não considera muitas vezes. Quando você vai fazer uma Mavuika main DPS, se você não tem a Shilone ou talvez a Citlali, a Mavuika main DPS perde muito.
porque ela é muito dependente de personagens de Natlan. Para encher a ult dela, que ela não usa energia convencional, a maneira mais rápida é você encher com personagens de Natlan, consumindo o Benção do Espírito da Noite. E assim, eu falo da Citlali porque ela também é de Natlan, ela consome Benção do Espírito da Noite e ela habilita as comps Melt para Mavuika, que são as melhores dela, assim como a Arlequino. Mas a Xilonen é melhor ainda para Mavuika. Eu falo que assim, se você não tem a Xilonen, usar a Mavuika de main DPS fica muito mais complicado. Eu preferiria usar a Arlequino. Isso porque a Xilonen, ela tem uma skill de 7 segundos de cooldown. Ela simplesmente dá 2 chutes na cara do cara e ganha metade de tudo que a Mavuika precisa pra poder ultar no máximo de stack, cara. É bizarro. A cada 7 segundos você consegue uma skill que enche metade da ult dela. Tipo, que é isso, cara? E lógico, isso sem contar os buffs insanos que a Xilonen dá, de tirar até 36% da resistência pyro dos inimigos, do time inteiro, de buffar com o artefato novo de Natlan. Então, cara, é uma sinergia bizarra, assim, que as duas têm. É claro que dá pra você ainda assim usar uma Wicca main DPS sem a Xilonen, tem a Citlali, como eu disse, tem o Bennett, dá pra você fazer um time ali. Mas você realmente vai perder um pouco essa facilidade de encher a ult dela, e realmente faz uma boa diferença. Agora, se você não tem nem a Citlali, aí realmente fica complicado. Você vai ter muita dificuldade para encher a ult dela e talvez você não consiga de uma maneira muito fácil, vai ter que ficar um tempo ali tentando pegar, dando ataque normal. E depender só do próprio E da Mavuika para poder encher a ult dela. Agora, dito isso, a Mavuika é melhor do que a Arlequino como main DPS, não tem o que falar. Outro ponto que a gente pode falar também é em questão das constelações de cada uma. Onde eu acho que se você quer hiper investir em alguém, você quer puxar algumas constelações ou da Arlequino ou da Mavuika, tenha em mente que a Arlequino é mais rápido de você conseguir ela muito forte, tipo, de você melhorar ela. Já na C1 ela já ganha um buff insano e uma resistência à interrupção quase que infinita. A C1 dela é muito boa mesmo. Já no caso da Mavuika, eu não acho que a C1 dela seja tão boa, não se compara a da Arlequino, por exemplo. Mas a C2 é. Então, tipo, se você tá disposto a puxar até uma C2, assim, você quer gastar muito tiro, aí, se você quer escolher uma das duas, aí eu escolheria a Mavuika, porque realmente, C2 dela é bizarra. Uma coisa legal de olhar também é o banner da Arlequino agora que vai entrar, que tem a Rosara, que como eu disse, é muito boa para os times melt dela, também você pode usar, mas como eu disse, a Citlali meio que faz falta se você não tem ela. E tem a Chevreuse, que não só para Arlequino, é uma suporte muito forte no jogo inteiro. Sim, é muito boa mesmo. Se você pegar a C6 dela, é uma boa ideia também, porque a C6 da Chevreuse dá até 60% de bônus de dano pyro e elétrico pro seu time. Inclusive, ó, mostrando aqui pra vocês, ó, o buff da C6 da Chevreuse funciona na Arlequino, que ele fala que é só quando você cura o personagem ativo que ele funciona, mas ó, quer ver, ó? Aí, ó, 146 mais 60%. Cara, mas no fim é isso. As duas são boas. No fim, eu acho que a Mavuika acaba ganhando da Arlequino, sim. Eu acho que ela é mais forte em questão de main DPS. Mas como eu disse, ela é muito dependente da Xilonen, da Citlali em geral. Se você não tem elas, aí talvez valha a pena você olhar para a Arlequino também. A Arlequino tem um monte de arquétipo legal para você jogar de time. Se você não tem a Citlali, você não precisa fazer o melt dela. Você pode usar as comps anteriores, Vaporize é muito bom. O da Chevreuse é muito legal também. Monopyro é absurdo. No caso da Mavuika, você tem a vantagem de poder usar ela de sub DPS, sim, isso é muito bom. As duas são boas, é isso. Eu acho sim que tem um problema de power creep no jogo, nos últimos tempos aí. Aconteceu, a própria Rutal, Arlequino veio muito mais forte em alguns aspectos. Hoje em dia, praticamente todo mundo fala da Arlequino e da Mavuika, mas você vê que eu nem mencionei a Rutal aqui. Você tem o caso do Nuvilete, power creepando o Ayato, a Chiori, power creepando o Albedo. Enfim, tem vários casos de power creep. Mas nesse caso aqui em específico, eu acho que as duas ainda são muito viáveis no abismo. Tipo, você não vai ficar pra trás se você usar Arlequino ao invés da Mavuika. A Mavuika e a Arlequino têm playstyles bem diferentes. Beleza que depois que a Mavuika entra, ela começa a atacar, mas tipo, geralmente você usa um ataque carregado dela, você não tem o problema da cura, você tem, enfim, tem coisas diferentes ali. Eu acho que você tem estilos de jogo diferentes. Então, eu acho isso positivo, pelo menos. No mais, é isso. Obrigado você que assistiu até o final aqui. Comente aí sugestões de futuros vídeos que vocês querem ver eu falar aqui. E é isso aí.
Muita paz, valeu, é nóis, falou.